Boa noite, irmãos, graça e paz. Nós vamos abrir a Bíblia no Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 19, estaremos lendo do verso 1 ao verso 10, sentados como já estamos. Evangelho de Lucas, capítulo 19, estaremos lendo do verso 1 até o verso de número 10. Acompanhem, por gentileza, reverentemente, a leitura do texto sagrado. Entrando em Jericó, Jesus atravessava a cidade. Eis que um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu num sicômoro, a fim de ver Jesus, porque ele havia de passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse: Zaqueu, desça depressa, porque hoje preciso ficar na sua casa. Zaqueu desceu depressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que Jesus tinha se hospedado com um homem pecador. Zaqueu, por sua vez, se levantou e disse ao Senhor: Senhor, vou dar a metade dos meus bens aos pobres. E se roubei alguma coisa de alguém, vou restituir 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: Hoje houve salvação nesta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Esta é a palavra do Senhor. Hoje à tarde tive a oportunidade de ver um filme sobre recomendação e achei belíssima a história e pensei, vai ser essa a introdução. Inclusive, até o tema na arte mudou à luz desse filme, toda a direção que Deus estava dando, olhando aquela história e impressionado com um filme chamado Um Homem de Família. Esse filme, cujo o ator principal se chama Gerard Butler, retrata a vida de um grande homem sucedido secularmente, rico, que dava todo o seu tempo ao seu trabalho. E no entendimento dele, mesmo às vezes chegando a altas horas, só estou dando spoiler para você ver o filme. Falei, poxa, pastor, não conta tudo, então só parte, só para te provocar. Ele chegava a altas horas e o filho deixava propositalmente a porta do quarto aberta e a luz acesa para que o pai pudesse chegar ali e ver os seus desenhos. E então ele tinha um tempo com os seus filhos, e só que esse tempo muito pequeno, o tempo todo esse homem ficava no telefone fazendo contratações e negociações, que era aquilo que o trabalho dele exigia. Em um determinado momento, e isso atrapalha a sua vida como pai, atrapalha a sua vida como marido, a ponto de ser questionado por sua esposa, e ele disse: olha, tudo isso eu estou fazendo por vocês. Todos os meus esforços, a minha labuta, o meu trabalho, tem sido em fim de proporcionar conforto para a minha família. E acontece algo delicado na vida desse personagem, que é o seu filho tomado por um câncer, uma leucemia. E, mesmo assim, ele não consegue entender tudo aquilo que envolve a doença do filho. Até que, no
num determinado ponto, quando o seu filho está já entubado, já em quadro bem delicado, aquele homem, ele desperta daquilo que era primário, daquilo que era importante. E esse filme exatamente tem essa história que retrata exatamente aquilo que depois, no final, ele vai entender do que é prioridade na vida dele. Um homem de família. Nós olhamos para a história deste personagem do texto sagrado, e o capítulo de número 19 até o verso de número 10 retrata a história dele e, implicitamente, a história da sua família. Zaqueu é um publicano, ele era aquele judeu que como publicano, ele tinha a responsabilidade de cobrar impostos aos judeus para o Império Romano. E para o judeu, o publicano, qualquer publicano, ele era tido como um traidor, alguém desprezível, pelo fato de extorquir a eles, judeus. Os publicanos, eles não eram pessoas confiáveis, porque cobravam grandes somas de dinheiro, taxados excessivamente. Para a cultura da época, eles eram tidos como imundos e como pecadores. Em alguns momentos, além deles exercerem um papel para o Império Romano, o publicano, até o Império Romano, ele enganava, favorecendo aquelas pessoas que eram mais bem-sucedidas e recebendo algumas propinas por fora, alguns subornos, para que a sobrecarga sobre aquela pessoa mais abastada, mais rica, não tenha tanto prejuízo, e aquele que tinha suas riquezas, então, fazia isso compensando, explorando aquelas pessoas que eram mais pobres, para compensar aquilo que eles tinham que cobrir como despesa, às vezes não dada em sua plenitude ao Império Romano, mas franqueada e dividida com o publicano. Os judeus não aceitavam, em hipótese alguma, o convívio com os publicanos. Zaqueu fazia parte deste grupo, e ele era um dos maiorais entre os publicanos. Eu gosto bastante do Evangelho de Lucas, porque o Evangelho de Lucas, ele retrata exatamente um grupo de pessoas que sempre são colocadas à margem, pessoas que são deixadas de lado. Para o evangelista Lucas, ele sempre traz uma perspectiva do Evangelho de Jesus, dando bastante destaque para as pessoas desprezadas. Zaqueu, ele era um homem rejeitado. Ele já era rejeitado por ser um homem de baixa estatura. Zaqueu, possivelmente, carregava um constrangimento, uma mágoa, por ser um homem que se sentia inferiorizado, talvez alguém que sofria piadas, escárnios, por aquele estado físico, pela sua pequena estatura. Zaqueu, ele era aquele que sofria a rejeição por causa do seu trabalho, porque ele trabalhava para o Império Romano. Só que, ao mesmo tempo, ele é rejeitado pelos judeus por ser publicano e ajudar a Roma,
mas ele é também rejeitado pelos romanos por ser um judeu. Ou seja, o desprezo a Zaqueu envolve esses dois lados. Não o chamavam pelo nome, chamavam apenas de publicano. Olhavam para ele e julgavam e o categorizavam à luz das suas faltas, dos seus erros. E aí a gente pode pensar, dentro da linha e da visão deste homem, ele talvez estivesse dedicando toda a sua vida no intuito, num desejo de dar o melhor para a sua família, de dar os recursos financeiros melhores, ou talvez para ele ser alguém mais aceito, mais amado, pelo fato dele ser já rejeitado por sua condição física, e possivelmente então este homem, ele se dá totalmente aos recursos financeiros para cobrir ou para encobrir tudo aquilo que tomava o seu ser, o seu vazio, que era grande. Zaqueu tinha a sua família que também era rejeitada. Ele é rejeitado por sua condição física, ele é rejeitado por causa do seu trabalho, a sua família também é rejeitada, porque ele é publicano. E a classificação é: aquele é filho do publicano, aquela é esposa do publicano. Então, há uma rejeição, não apenas a Zaqueu, mas há uma rejeição também à sua mulher e aos seus filhos. E essa rejeição, meus amados irmãos, leva a este homem a viver isolado, isolamento social. Zaqueu sofria com este conflito, entendendo que o dinheiro, que os recursos não poderiam comprar o amor das pessoas. Por mais que ele tivesse recursos financeiros, ele se sentia só, a riqueza não lhe trazia paz. Quantas feridas, possivelmente, esse homem carregava, dia a dia. O quanto isso o machucava. Interessante, irmãos, que nós, às vezes, somos pessoas assim, julgadores, marginalizamos, excluímos, rejeitamos, porque às vezes a gente não conhece a vida daquelas pessoas, a história daquelas pessoas. E a nossa tendência é sempre se colocar no lugar de juízes. Não julgue. Primeiro, porque não é o teu lugar. E segundo, porque você não conhece a história da pessoa. Você não sabe da vivência dela. E mesmo que ela esteja errada, não se esqueça, se alguém erra numa área, você erra na outra. É preciso entender que, como humanos, todos somos iguais. Não há distinção entre nós humanos. Se um é mais assertivo numa área, na outra ele é frágil. O que nos define como seres humanos, que nós vivemos como seres humanos frágeis. Isso precisa estar bem claro aqui, foi até falado
hoje, nessa manhã. Zaqueu, ele ouviu falar de um homem. Zaqueu ouvia falar de um homem que amava de forma incondicional, um homem que tocava nos leprosos, um homem que se aproximava de mulheres, um homem que dava atenção às crianças, um homem que vivia num grupo do contexto da época totalmente excluídas, e Jesus se aproximava dessas pessoas sem preconceito, sem condição, sem exigência, ele amava incondicionalmente. Zaqueu ouve falar deste homem, e este homem que eu quero dizer para você essa noite, que ele te ama incondicionalmente, independente da sua condição, da financeira, da sua situação que você esteja passando, ele ama você como você é. Esse homem se chama Jesus. Zaqueu, ele pensou, talvez ele poderia entrar na minha casa. Ele sabe que Jesus não é apenas aquele que ama incondicionalmente, mas ele reconhece ele como Senhor. Talvez ele estivesse pensando, eu vou ficar aqui, mas bem que ele podia entrar na minha casa, bem que ele podia olhar para mim, bem que ele podia me ouvir. Mas, e aí eu quero apontar uma coisa, aproveitando essa conjectura que eu estou fazendo com o texto. Ninguém sabe o que você está passando, ninguém conhece a tua vida. Você pode estar pensando, bem que ele podia fazer uma obra na minha vida, bem que ele podia me visitar essa noite, bem que ele podia fazer algo por mim. Você nem falou, mas ele está ouvindo até no teu silêncio. Ele conhece, sabe tudo que você precisa. Vou cantar. Conhece. A irmã Nancy falou que eu canto bem. Sabes tudo que eu preciso, mesmo antes de falar. Agora eu não vou puxar o me ama, não, que o me ama é agudo. Me ama. Vai lá em cima, né? Aí vai lá, acho que uma aguda é uma oitava, né? Acho que tem um negócio desse aí. Eu só ouço falar de como se canta, né? E aí eu me atrevo a cantar. E então, eu quero dizer que ele sabe. Ele sabe tudo o que você precisa, ele sabe das suas necessidades. E Zaqueu, ele está ali naquele lugar, ele ouviu falar de Jesus, e agora ele está lá naquele sicômoro, naquela árvore de acesso, só um sicômoro para um anão subir, uma árvore que tinha os galhos bem embaixo, para que ele tivesse condições de subir. E ele está ali, ouvindo Jesus, e ele vê em Jesus, ele ouve em Jesus uma palavra diferente dos sábios, dos escribas e fariseus. Ele vê uma palavra amorosa de Jesus, ele se delicia com as palavras de Jesus, ele então está ouvindo, mas ele está pensando, se ele viesse ao meu encontro. Mas ele não tenta chamar a atenção, ele não faz, Jesus, estou aqui. Ele fica lá escondido, porque ele é marginalizado pelos judeus, ele é desprezado por aquele grupo de pessoas. E eu quero dizer para você, que às vezes até a instituição, até a religião, pode desprezar você, pode excluir você, pode deixar você de lado, mas Jesus não deixa você de lado. Ele vai
à tua procura. Às vezes a gente falha, a gente erra como igreja, a gente precisa chamar pessoas, precisa ouvir falar de Jesus, e ao invés de nós atrairmos, nós excluirmos, mesmo a despeito das falhas dos humanos, da instituição, da religião. Jesus é maior do que tudo isso. Ele não chama atenção, ele está ali, simplesmente ouvindo a respeito de Jesus. Ele não tenta impressionar Jesus com seu dinheiro. Ele queria apenas ouvir aquilo que todos diziam de Jesus. Queria ouvir a respeito de tudo que ele fazia, de tudo aquilo que ele representava. Na verdade, Zaqueu estava pedindo amor, mas ele não se aproxima de Jesus, porque ele teme a dor da rejeição, maior do que a dor que ele já convive. Ele tem agora um medo de ser recriminado, já sofre com a estatura, já sofre com o cargo dele, já é excluído por tantas coisas, e ele está ali, meus irmãos, e a motivação de Zaqueu não é receber as bênçãos de Jesus, ele quer receber apenas Jesus, ele não quer recursos materiais, ele não quer riquezas, ele não quer bem, ele não quer saúde, ele só quer Jesus. E aí, diferente de muitos hoje e de muitas instituições que estão prometendo tudo, falando tudo do que o Evangelho, do que não é o Evangelho, que ele tem que te dar. Claro que ele pode te dar. Ele pode dar todas as coisas. Mas ele queria não a bênção. Ele queria aquele que abençoa. E aí, meus amados irmãos, a gente tem aqui algumas coisas no texto que eu quero pensar com você aqui, até marquei aqui escrito, eu estou virando aqui assim de lado, sabe por quê? Porque eu escrevi a caneta aqui. Então, ó, vou virar de lado aqui e ver o que eu anotei. Ele sabia que Jesus era diferente. Nem estou conseguindo ler, vou deixar para lá. Às vezes eu falo o seguinte, gente, eu escrevi aí, quando eu estou atendendo as pessoas, faço agendamento, aí marco num papelzinho, aí eu falei, ó, eu estou marcando para o dia tal, tá? Porque às vezes nem eu sei que eu escrevi. Então fala para a pessoa que o agendamento para você é dia tal. Às vezes faço isso lá no atendimento, lá na saúde mental. Enfim, mas eu quero dizer... Então, às vezes, eu tenho por isso. A Márcia fala, o que tu escreveu? Eu falei, não sei, nem eu sei o que eu escrevo. Então, está tudo bem. Mas interessante, irmãos, que Jesus viu Zaqueu. Jesus está te vendo. Ele sabe que você precisa. Ele está te vendo. E Jesus olha para Zaqueu, lá no verso de número 5, Zaqueu. Gente, existe uma coisa muito chata, né? Quando você encontra alguém e esquece o nome da pessoa. Meu Deus, isso me incomoda tanto. Meu Deus, ela sabe o meu nome e eu esqueci o nome dessa pessoa. Imagine também quando é para você, alguém que está contigo também não lembra o teu nome. Tu está falando, tu lembra disso, e você está enrolando a pessoa. Né? Tu está enrolando porque tu está querendo ganhar tempo. Estou ganhando tempo para ver se eu lembro o nome da pessoa, tá? E aí você não lembra. E aí a gente fica... Eu estou nesse período. Estou nessa fase, 40 para lá, né, Marisa? Marisa gosta dessa palavra, Carla. Declínio cognitivo. Então, estou nessa fase, estou nessa vibe aí. Só que Jesus olha para aquele homem e diz, Zaqueu, só chama pelo nome quem conhece. Ele te chama pelo teu nome.
Ele sabe quem você é. Ele fala, Zeni, Helena, Cíntia, e ele fala o teu nome. Eu não tenho como falar o teu nome aqui, porque eu vou cometer a falha de novo, que eu não sei o nome de todos, né? Principalmente dos visitantes, eu não sei. Mas a gente olha aqui para Jesus, que ele diz, Zaqueu. Zaqueu já fica feliz, ele sabe o meu nome. E ele não o chama de cobrador, de publicano, porque as pessoas olhavam para Zaqueu e diziam, ô publicano, ô ladrão, ou cobrador de imposto, ou de impostos, melhor dizendo. Jesus o chama pelo nome, não chama de publicano, não chama de impuro, não chama de chefe dos ladrões. Ele diz, Zaqueu, desce depressa. Quero dizer para você o seguinte, o chamado é urgente. Ele fala, desce devagar, depressa. E ele diz, volta daqui a 10 anos. Ele diz o quê? Porque hoje, então, o chamado de Deus, a hora de Deus, o que Ele tem para fazer na sua vida, não pode ser demorado e não pode ser para depois. Tem que ser agora e tem que ser hoje. Então Jesus fala para Zaqueu, Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar na tua... Vamos pensar contexto, por que na casa dele? Jesus podia operar na vida dele ali, não é? Ali, perto daquele sicômoro. Porque Jesus sabia da necessidade dele. Porque Jesus, ele tem uma obra para fazer na casa. A obra que Jesus tinha que fazer não era apenas na vida de Zaqueu, era também na sua casa. Por isso que Jesus diz, hoje me convém pousar na tua casa. O que Jesus está falando é o seguinte, Zaqueu, talvez você tenha procurado tantas coisas, talvez você tenha gastado todo o seu dinheiro, todo o seu esforço, escolheu um emprego, talvez que fosse aquele único que surgiu para você, a única oportunidade para você trabalhar era como publicano, era como cobrador de impostos, e você dedicou toda a sua vida, todo o seu empenho, todo o seu esforço, tentando proporcionar paz, tentando proporcionar alegria, tentando preencher o sofrimento, a dor, o vazio que a sua família está sofrendo, está vivendo. Mas eu quero dizer para você o seguinte, esse vazio, aquilo que você tanto procurou e não encontrou nas riquezas, não encontrou nos bens, hoje você encontrou em mim, Jesus, eu vou fazer uma obra na tua vida e na tua casa. Entende? Porque a obra que ele queria fazer era em Zaqueu e na casa de Zaqueu. E aí, queridos irmãos, quero voltar e considerar um ponto. Você não é mais um número aqui. Você não é mais uma pessoa dentro de uma estatística. Você é alguém especial. Ele quer tratar com você individualmente. A obra que Ele quer fazer é contigo. E aí você acha, no meio dessa multidão, de toda essa gente, vai olhar para mim? Jesus deixou a multidão e foi ao encontro de Zaqueu. Eu quero dizer que você não é um número da estatística. Eu quero dizer para você que Ele quer tratar com você individualmente. Nessa noite,
Ele quer tratar com você de maneira individual. E aí, queridos irmãos, olha só o que o texto diz. Verso 6, Zaqueu desceu depressa, recebeu com alegria, e todos viram isto e murmuravam, dizendo que Jesus tinha se hospedado. Jesus tinha se hospedado, tempo passado. Quando Jesus entrou na casa de Zaqueu, tudo mudou. Jesus tinha se hospedado. Depois que Jesus se hospeda na casa de Zaqueu, que Zaqueu tem a oportunidade de ter Jesus em sua casa, e a obra de Jesus já aconteceu, porque Jesus diz que ele se hospedou. Depois que Jesus se hospedou, diz o texto: Senhor, doa da metade dos meus bens aos pobres, e se roubei alguma coisa, eu restituo 4 vezes mais. O que Zaqueu está dizendo, está nos ensinando é o seguinte, que ele não precisa mais de riqueza, que ele não precisa mais de bem, ele abre mão de todas as coisas, porque Jesus se hospedou na casa dele. Tudo aquilo que ele buscava, tudo aquilo que ele ansiava, toda a dor, toda a tristeza, todo o sofrimento daquele homem foi preenchido agora por Jesus, porque Jesus, ele é aquele que completa a nossa vida, ele é aquele que preenche o nosso vazio, ele é aquele que sacia a nossa alma. Esse é Jesus. E aí, queridos irmãos, Jesus, porque agora para Zaqueu, tudo que ele tem agora é maior do que tudo que ele tinha. As riquezas dele não têm mais valor nenhum, porque Jesus é a maior riqueza da vida dele. O salmista vai dizer: não tenho outro bem senão a ti somente. E aí Jesus responde. Quando aconteceu, desce depressa, porque hoje. E aí Jesus falou: a salvação veio hoje. Hoje houve salvação nesta casa, pois esse é filho de Abraão. O que Jesus está querendo fazer contigo é depressa e é hoje. Pode ser nesse culto, pode ser agora. E aí Jesus continua dizendo que o Filho do Homem veio e salvar. Se você está perdido, se a sua família está perdida, você é alvo da busca dele, porque ele veio buscar e salvar o que se havia perdido, porque você é filho de Abraão, você é filho de uma promessa, você é filho de Jesus. Sabe do que Zaqueu precisava? Zaqueu só precisava de Jesus. Jesus amou a Zaqueu e a sua família. Um homem de família. Aquele homem fez de tudo
para dar condições à sua família. E depois, no final do filme, ele entendeu de que todo o esforço dele, de que todas as riquezas dele não eram importantes. Quero dizer para você que se a tua busca tem sido nos recursos financeiros, tem sido em qualquer outra busca, nada disso vai te preencher. Mas eu quero dizer para você essa noite, em nome de Jesus, que se você ouviu falar de Jesus, se você está ouvindo agora, neste momento, falar de Jesus, Ele está dizendo para você o seguinte: desce depressa, vem depressa, vem correndo, porque o sofrimento que você está tendo, a busca que você está tendo toda em sua vida, você está tentando buscar tudo isso na sua vida, na sua casa, na sua família. Eu estou aqui. Eu quero hospedar na sua casa. Eu quero hospedar na tua vida. E é hoje. Desce depressa, porque é hoje. Porque a salvação é para hoje. É hoje que Ele quer fazer isso. Porque Ele quer dar fim ao teu sofrimento, meu irmão. A tua dor. E a obra que Ele quer fazer é hoje. Sabe por que Ele quer fazer isso em você? Porque Ele ama você. Jesus ama você. Ele quer fazer uma obra em tua vida. Toma uma ação hoje. Se Jesus veio buscar e salvar o que se havia perdido. Na minha infância, irmãos, apesar de ter sido criado na igreja, já contei isso aqui para os irmãos, eu era um perdido. A professora da escola dominical da igreja era minha professora. Quem conhece, quem é lá de Éden, de Vila Nova, que está em Um Povo, conhece colégio, acho que é estadual hoje, Maurício Brum. Estudei ali. A professora chamava Dona Daléia. Só o pessoal bem antigo de Éden que vai lembrar. E ela dizia o seguinte para o meu pai: Aloísio, o seu filho vai ser um marginal. Porque eu era terrível, irmãos. Quando eu chegava na igreja, só faltava incendiar a igreja. Vou contar uma historinha aqui. Lembra do pastor Eugênio de Carvalho? Foi pastor aqui. Meu pai me deu de presente e me fez um grande problema na vida dele, que ele me deu de presente um revólver de espoleta, aquele que parecia tiro mesmo. E tinha um culto na minha casa, eu estava com um revólver de espoleta, dando tiro para tudo quanto é lado com o meu revólver de espoleta. E o pastor Eugênio viu que eu estava dando tiro, ele pisou no meu revólver. E eu falei: larga, larga. E ele pregava, mas não largava o revólver. Imagina quem eu era. Eu estava perdido. Exatamente porque eu era perdido, que eu fui prioridade para Jesus. Porque Ele veio buscar e salvar o que se havia perdido, ou quem tem se sentido perdido. Jesus agora está aqui nesse lugar para te dar direção, para dar direção para a sua vida, você que está sem direção. Se tudo que eu estou falando diz respeito a você, a tua vida ou a tua família, eu quero te convidar a vir aqui na frente em nome de Jesus, para a gente orar. Vamos ficar em pé. Ele te ama. Ele ama você. Você é prioridade para Ele. Ele quer fazer uma obra na sua vida hoje. Depressa. Hoje. Porque é hoje que Ele quer fazer a obra na tua vida. Enquanto nós cantamos uma canção, queria te convidar a vir aqui na frente. É uma obra que tem que ser feita na sua família. Porque Zaqueu sofria tentando encontrar preenchimento para a sua família.
Por isso que Jesus fala: hoje me convém pousar na tua casa, porque a obra não era apenas com Zaqueu, era com ele, com a família dele, com a casa dele. Se tem uma obra de Deus para ser realizada também na sua casa, vem aqui à frente também, que nós vamos orar também pela sua família. Vamos louvar ao Senhor. Tem ciúmes de mim, e o teu amor é como um furacão, e eu me rendo ao vento de sua misericórdia. Então de repente não vejo mais minhas aflições, eu só vejo a glória. Percebo quão maravilhoso Ele é e quanto Ele me quer. Oh, Ele me amou. Oh, Ele me ama. Ele me amou.
Ele pode ter feito uma obra na tua vida, mas você tem necessidade que Ele faça uma obra na tua família. Porque Jesus entrou na casa de Zaqueu. Ele precisa entrar na tua casa para fazer uma obra na tua família. Então, se diz respeito também à tua família, e você quer vir aqui à frente, fala: Deus, faz uma obra na minha família.